E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar mais um exemplo de equação modular. Será que todas as equações modulares possuem solução? Nós vamos analisar essa pergunta neste vídeo. Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Mas antes de analisarmos esse exemplo, deixe o seu like nesse vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para o exemplo. Nesse exemplo nós temos o seguinte: o módulo de x menos 4 mais 5 é igual a 3. Portanto, nós precisamos resolver essa equação modular. Para resolvê-la, nós já vimos que uma das estratégias inicialmente é isolar esse módulo. Para isolar esse módulo, nós vamos considerar a operação inversa com relação a esse mais 5, que no caso será menos 5. Então, ao subtrair 5 em ambos os membros da igualdade, nós teremos o seguinte: o módulo de x menos 4 mais 5 menos 5 é igual a 3 menos 5. Notem que nós realizamos a mesma operação em ambos os membros da igualdade. E nós vamos ficar com o módulo de x menos 4, e como aqui eu tenho mais 5 e menos 5, eles vão se cancelar. E aqui no membro esquerdo da igualdade me resta apenas o módulo de x menos 4. Enquanto isso, no membro direito da igualdade eu tenho 3 menos 5. E 3 menos 5 é igual a menos 2. Nesse ponto a equação está da seguinte maneira: módulo de x menos 4 é igual a menos 2. Mas aqui nós temos um grande problema, porque o módulo de um número nunca pode ser igual a um número negativo. Vamos entender isso um pouco melhor analisando a definição de módulo. Na definição de módulo nós temos que o módulo de um número x será igual a x se esse número que está dentro do meu módulo, se o número x, ele for maior do que zero. E esse módulo será igual a menos x se o número x que eu tenho aqui dentro do meu módulo for menor do que zero. Vamos analisar um exemplo. Se eu preciso calcular o módulo de 2, eu preciso analisar em qual dessas categorias o 2 se encaixa. O 2 é um número que é maior do que zero. Portanto, se o número que está dentro do módulo for maior ou igual a zero, então o módulo será igual ao próprio número. Portanto, o módulo de 2 é igual a 2. E então, se eu tivesse que calcular o módulo de menos 2? Bom, vamos analisar. Para calcular o módulo de menos 2, nós precisamos analisar primeiro se o número que está dentro do módulo ele é maior ou igual a zero ou menor do que zero. Nesse caso, ele é menor do que zero, e quando o número que está dentro do módulo for menor do que zero, o módulo será igual a menos a esse número. Então nós teríamos menos o número que está dentro do módulo, menos 2. E como nós temos menos e menos, pelo jogo de sinais, nós temos que essa situação é igual a 2. E notem que nas duas formas, o nosso módulo ficou igual a um número positivo. Outra situação seria se nós tivéssemos o módulo de zero, mas nós sabemos que o módulo de zero é igual a zero, por conta justamente dessa definição, que o módulo de um número será igual ao próprio número se esse número for maior ou igual a zero. E nesse caso, o número que nós temos aqui dentro é o próprio zero, portanto o módulo de zero é igual a zero. E como vocês podem perceber, em qualquer exemplo de número positivo que nós tivermos dentro do módulo, o módulo será igual a esse próprio número. Se nós tivermos um número negativo dentro do módulo, ele será igual a menos esse número negativo. E o menos da definição do módulo com um sinal de menos do número vão tornar esse número um número positivo. Quando nós temos o módulo de zero, sabemos que esse módulo é igual ao próprio zero. Dessa forma, podemos concluir que sempre o módulo de um número será maior ou igual a zero. E agora, voltando na nossa equação, nós tínhamos o módulo de x menos 4 é igual a menos 2. Mas como nós acabamos de concluir, o módulo de um número nunca pode ser negativo. Portanto, nesta equação do exemplo 5, nós não temos uma solução. Para compreendermos um pouco melhor, vamos fazer uma análise geométrica utilizando o conceito de função. Nós vamos supor a existência de uma função f, na qual o conjunto do domínio é representado pelos números reais e o contradomínio também, de forma que essa função é definida por módulo de x menos 4 mais 5. Nós vamos buscar determinar para quais valores de x nós teríamos que f de x é igual a 3, o que significa resolver a mesma equação que nós estávamos tentando resolver anteriormente. E ao resolver essa equação, nós notamos que não há uma solução. Agora vamos analisar graficamente o porquê não há essa solução. Aqui nesse gráfico vocês podem notar que a função f está sendo representada por essa linha verde. E como essa função precisa ser igual a 3, nós vamos traçar a reta y é igual a 3. Aqui em azul escuro nós temos a reta y é igual a 3. E como vocês podem observar, não há um ponto de interseção entre essa reta
e a função f. Portanto, nós podemos verificar geometricamente que essa função não tem interseção com a reta y igual a 3. Isso significa que de fato não temos uma solução para a nossa equação modular, uma vez que a partir do ponto x é igual a 4, a função passa a ser crescente e antes do ponto x é igual a 4, ela era uma função decrescente. Então o valor mínimo que essa função vai assumir é x igual a 4 quando y for igual a 5. E essa função nunca será igual a 3. Portanto, verificamos agora geometricamente que em nosso exemplo 5 não existe uma solução para a equação modular. Se você tem alguma dúvida sobre algum ponto dessa resolução, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos aprender mais compartilhando diferentes ideias e estratégias de resolução para um mesmo problema. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais exemplos a respeito de equações modulares, outras questões, desafios, problemas e as suas resoluções. Confira também a playlist que eu vou deixar listada aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.